Tudo certo com vocês? Estamos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre física, tá? Então, nossa aula de sexta-feira, aula de física. E eu vou falar sobre propriedades gráficas, queda livre e lançamento vertical, tá? Então, se liga que essa aula é um pouco complexa, mas nós vamos tentar aqui manter o padrão, né? Padrão presencial. Vou tentar fazer o máximo aqui para que vocês entendam tudo aí, beleza? Vamos lá? Então, a parte de propriedade gráfica, eu peguei a apostila de vocês mesmo, né? Para explicar em cima. Eu achei melhor. E eu vou comentar o que vocês vão ver em relação no gráfico de espaço com o tempo, tá? Geralmente é isso que acontece, ou velocidade com o tempo, tá? Então, quando eu pego espaço e tempo, eu lembro que quando eu relaciono espaço e tempo, eu tenho velocidade média. Legal. Então, velocidade, você lembra disso, né? Na nossa fórmula de escalar, beleza? Cinemática. Que ela é igual. Espera aí, que deu um bug aqui. Aí. Vamos lá. Velocidade é igual a variação de espaço S sobre variação de tempo. Todo mundo lembra disso, tá? Bem de boa, bem tranquilo. Mas o que eu tenho que saber do gráfico? Eu tenho que saber que o gráfico nós vamos relacionar com a área, certo? E a área, por exemplo, nesse caso que é velocidade e tempo, vai ser essa variação, ou seja, a multiplicação de velocidade com o tempo. Então, dá uma olhada aqui em cima. Ó. A área nada mais é que velocidade vezes tempo. O que eu faço na hora de jogar na fórmula? Pego velocidade final mais inicial sobre 2 vezes variação de tempo. Beleza? Então, de novo, a área é isso, certo? Que é a velocidade média, ou seja, a velocidade inicial mais a final mais a inicial, dividido por 2, isso é a média, multiplico pelo tempo. Quando eu faço isso, eu já saio na relação que eu acabei de colocar aqui, que é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Muito louco, né? Bom, então significa, olhando aqui embaixo, nós temos... Nossa, o meu mouse está um pouco travado hoje aqui, mas nós vamos dar um jeito. Pera aí. Aí, voltou. Você viu que passou uma mofada aqui na frente. Ó, aí nós temos que a área vai ser velocidade vezes tempo e nós temos a variação de espaço. Não tem erro, tá, gente? É sempre a mesma coisa, beleza? É só essa definição nesse primeiro módulo, beleza? Vamos lá para os exercícios, que aí eu mostro para vocês isso na prática. Esse primeiro exercício aqui, ó, vocês vão ver que é bem de boa, tá? Só que vocês vão ter que analisar o gráfico. Então vamos fazer junto para a gente analisar junto esse gráfico, beleza? Então vamos lá. Um veículo que trafegava a uma velocidade escalar de 108 km por hora, tá? A primeira coisa, você viu que o tempo está em minuto, né? Então, melhor passar o tempo para segundo e essa velocidade você já passa para metro por segundo, tá? Então, essa velocidade que ele trafegava é o início. Você já sabe que ele está trafegando esse valor no início. Então, provavelmente ele vai frear. Ó, você já viu que a velocidade caiu conforme o tempo passa. Beleza. Sofre desaceleração. Olha lá, está freando. Lenta e constante até atingir a velocidade próxima à máxima permitida na via. Então, ele viu um radar lá e começou a parar, né? Malvado, né? Malvadinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vocês repararam que a velocidade estava 108 km por hora, foi para 54 km por hora. Só passar, igual está aqui, as duas para metros por segundo. Divido por 3,6. Então eu tenho o valor de 30 metros por segundo que ele estava inicialmente, passou a ser 15 metros por segundo depois. Tá bom? Vamos lá, vamos ver o que ele quer saber. Considerando que esse veículo chegou ao seu destino 8 minutos depois, então de 0 a 4, ele demorou 4 minutos para frear, né? Para chegar em 54. Mais 4 minutos depois para chegar no destino final, tá? Então, beleza. Ele demorou 8 minutos após o início da desaceleração, certo? É possível concluir que seu deslocamento foi... É a área do gráfico, tá, gente? Não tem erro, não. Não tem erro nisso, não, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha, essa relação. Delta S que você quer descobrir, eu já isolei, tá? Lembrando, de novo, V é igual a delta S sobre tempo.
Se eu já isolei ΔS, quer dizer que eu vou multiplicar esses dois caras aqui. Meu Deus, isso aqui ficou parecendo um, sei lá, o quê? Mas vocês entenderam, né? Estou falando aqui. Peço perdão de novo, porque escrever com o mouse não é fácil, não. Tá bom. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Vocês vão ver essa relação que 30 mais 15, igual eu mostrei para vocês anteriormente, porque 30 mais 15 são as duas velocidades. A velocidade final, tá? E a velocidade inicial. Soma as duas coisas, beleza? Eu vou multiplicar pelo valor do tempo, que é 4 minutos, divido por 2, tá? É a média dele, vezes 60. Professor, por que 60? Para passar para segundo. Beleza? Tá bom? Isso tudo mais 4 vezes 60 vezes 15. Belezinha? Tranquilidade? Então, beleza. Aí, quando eu pego na hora de jogar na conta, vai dar aqui 5.400 mais 3.600, o que é 9.000, passando para quilômetro, dá 9 quilômetros. Beleza, gente? Não tem erro, não tem nada de dúvida nisso, né? Bem tranquilo, tá? É só jogar nessa fórmula aí, beleza? Tranquilo? Bora lá para a próxima. Mesma coisa, tá? Só que aí o que eu faço? Aqui eu vou ter que montar um gráfico, ali naquela outra tinha o gráfico que eu vou ter que montar. Vamos fazer junto isso. Uma estudante, para chegar ao ERJ, embarca no metrô na estação São Cristóvão. Ao sair dessa estação, a composição acelera, ó, então estava zero, né? Acelerou uniformemente até atingir a velocidade de 22 metros por segundo e após ter atingido essa velocidade, percorre 1.100 metros em movimento uniforme. Beleza? Então ela teve uma aceleração, partiu do zero, uma aceleração. Quando ela chegou numa determinada velocidade, que foi 22, ela começa a ficar uniforme por um determinado tempo, tá? A partir daí, desacelera. Então, ela foi, acelerou, ficou uniforme, depois desacelerou. Até parar na estação seguinte, que é Maracanã. Estime em metros a distância percorrida, beleza? Ele deu a aceleração, que é 1,10 metros por segundo ao quadrado, e deu a desaceleração, que é 1,25. Gente, a gente pode jogar na fórmula vovô ateu para chegar no tempo gasto para acelerar, beleza? Velocidade final, 22, tá? Porque ela saiu do zero, né? Até chegar nessa parte, beleza? Do zero até chegar em 22, velocidade final 22. Velocidade inicial é zero, corta. Aceleração, tá aqui, né? 1,10, que tá aqui do lado, beleza? Vezes o tempo, certo? Se você dividir, 22 dividido por 1,10 dá 20 segundos. Bem tranquilo, não tem erro nenhum nisso aqui, tá? Beleza, gente. Continuando, tempo gasto em movimento uniforme. Agora, eu vou relacionar para vocês qual foi o tempo gasto no movimento uniforme. Por quê? Movimento uniforme é depois disso, tá? Então, vamos ver quanto tempo, qual foi o espaço que ela percorreu. 1.100 metros foi o que ela deu. Então, vamos lá. ΔS é igual a velocidade, porque foi 22, vezes o segundo tempo que está aqui, que eu vou descobrir, que é 50 segundos. Vocês repararam que ela gastou 20 segundos na primeira parte, 50 segundos na segunda parte, tá? Então, até desacelerar, foram 70 segundos. É muito de boa. Aí vamos ver o tempo na freada. Mesma coisa, vovô ateu, tá? Velocidade final eu não tenho, porque... aliás, desculpa. Velocidade final é zero, porque eu vou frear até parar, certo? Inicial é 22, porque você estava 22 ali e começa a frear. A desaceleração está aqui no exercício, menos, né, nesse caso. Por que mais? Por que menos, professor? Porque eu estou desacelerando, então você usa negativo, igual está aqui, certo? Vezes 1,25 vezes o terceiro tempo. Calculando aqui, eu tenho 17,6 segundos. Vou montar esse gráfico aqui com vocês, gente, ó, bem de boa. Ele sai do zero, vai até 22, certo? Retilíneo, está aumentando. Do 22, do tempo 20 até o tempo 70, igual está aqui, ela fica uniforme, tá? Então já foram 70 segundos, certo? E eu acabei de descobrir que é 17,6. Então se eu pegar 70 mais 17,6, eu tenho 87,6 segundos aqui. Esse é o meu gráfico perfeito. Mas eu não acabei ainda, porque eu quero achar o espaço inteiro dessa coisa aí. A área, gente, que a gente acabou de discutir no exercício anterior, tá? Então eu vou pegar o nosso tempo, que é 87,6, tranquilo, 87,6 que está aqui, certo? Desculpa que eu estou tendo que olhar aqui, tendo que ver, por isso que eu estou me ajeitando. Mais 50, por que, professor, 50? Que é o tempo no gasto uniforme, certo? No tempo reto, no tempo retilíneo. E eu vou multiplicar, logicamente, pela velocidade.
Como é professor, mas a velocidade não é a velocidade mais a velocidade inicial? A velocidade inicial era 0. Então, 22 e vou dividir por 2, tá? Então, eu tenho essa fórmula aqui. Beleza? Então, de novo, 87,6, que é o tempo total, mais 50, que é o tempo que eu vou gastar no meu período uniforme, tá? Lembrando que esse é o período uniforme, é o período que ele fala que ele percorre aqui, ó, 1.100 metros, tá? Então, por isso que eu vou usar esse tempo também, beleza? E vou multiplicar por 22 sobre 2. Eu vou ter que 1,51 vezes 10 a terceira metros. Tranquilo? Essa é a minha resposta. De boa, né, gente? Não tem erro, não, tá? Essa é a análise de gráfico, tá bom? Então aí vocês vão fazer, acho que tem mais 2 exercícios da apostila, vocês fazem aí, além dos exercícios da tarefa, beleza? Não deixe de fazer a tarefa. Vamos lá, gente. Isso aqui é bem tranquilo, porque aqui nessa aula eu tenho que relacionar somente... vou relacionar somente as fórmulas, tá? Então, primeira coisa, lançamento vertical para cima. Eu vou ter, obviamente, eu tenho um lançamento, né, vertical para cima. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que quando eu vou lançar alguma coisa, eu tenho uma aceleração para baixo, que é chamada gravidade, tá? Então, olha aqui que louco. Queda livre e lançamento, né, que nós chamamos de lançamento vertical, são movimentos unidimensionais e uniformemente acelerados. Então, eu tenho alguma coisa que está acelerando. Esses movimentos ocorrem, respectivamente, quando algum corpo é solto do repouso, tá? Beleza? Por que está saindo tudo assim? Porque meu mouse resolveu parar de funcionar, eu estou fazendo aí fica bom mesmo, né? Mas aí a gente continua, não tem problema. Ó, de certa altura ou quando lançado na direção vertical. Uma vez que a aceleração da gravidade é constante. Então, você já sabe que a aceleração da gravidade vai ser constante, certo? O que eu tenho que saber tirando isso? Então, vamos analisar. Essas são as formas que vocês vão usar. Quando eu quiser achar velocidade, tá? Forma usada para o cálculo da velocidade da queda livre. Então, qual é a velocidade que um corpo cai? Lógico, você vai pegar a gravidade, porque está indo para baixo, tá? Vezes com o tempo que ele gasta para cair, certo? Então, essa é a nossa forma, velocidade, gravidade e tempo. Aí, se eu quiser achar a altura. Professor, qual foi a altura que esse corpo caiu? Essa é a forma. H é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Repararam do tempo ao quadrado? Gravidade sobre 2? Se você lembrar da forma do sorvetão, eu não vou colocar aqui agora porque... Olha, ó, tem hora que o meu mouse funciona, tem hora que não. Acho que parece que foi. Deixa eu tentar. S é igual... não dá. Mas eu vou falar aqui, vocês lembram, tá? S é igual a SO, né? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais VOT, certo? Que é velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Vocês repararam que aqui, ó, o H seria o espaço, entendeu? Então, como é uma altura, ele está caindo. A sua velocidade inicial é 0. Se a minha velocidade inicial é 0, eu cancelo aquele VOT, sobra o H, que é meu espaço, e sobra isso. Entendeu? Que é aceleração, gravidade, mesma coisa, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Tranquilo. Aí eu vou pegar para achar a velocidade. A velocidade, eu vou isolar a velocidade. Esse quadrado vai virar a raiz. Por isso que é a raiz. Então, velocidade é a raiz de 2. Esse 2 que está aqui embaixo, ele vai multiplicar lá pelo H, né? Então, como ele vai multiplicar pelo H, ele aparece ali, certo? Agora aí o mouse está funcionando. Loucura isso. V igual a raiz de 2 vezes G vezes H. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá. Então vamos lá, vamos continuar. Aí eu tenho um lançamento vertical. Esse lançamento vertical, eu tenho a relação com o que eu vou fazer para entender qual é meu valor de velocidade. Então vamos lá. A nossa equação horária é essa aqui. V igual a VO, né, no início, menos gravidade vezes tempo. Por que gravidade? Porque eu estou lançando ele para cima. Menos a gravidade é para baixo, certo? Se eu estiver para baixo, eu somo. Se estiver para cima, é menos. Legal. E qual que é o tempo de subida? T é igual a VO sobre gravidade. Tranquilo. Vamos lá. E para deduzir a nossa equação de Torricelli, eu tenho essa lindeza aqui, certo? Que é a mesma coisa que a nossa Torricelli lá. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas gravidades vezes a variação do espaço, né? Y, nesse caso, é a variação do espaço que foi ocorrida nesse tempo, tá?
O tempo de queda eu coloquei aqui para vocês analisarem. Ó. Aqui nós temos o sorvetão, tá? Se eu pegar o sorvetão e começar a deduzir ele, ele cai nessa fórmula linda aqui, que é a raiz de 2h sobre g. Por que raiz? O quadrado, né? Quando você isola o tempo, o quadrado vai virar raiz. Então eu passei todas as fórmulas para vocês para fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá, gente, para não ficar muito comprida a aula, é até ruim depois para subir. Aqui é só vou comentar com vocês, tá? Como vocês vão fazer. Aqui nós temos o tempo, 3,5 segundos, tá? E ele fala, ele quer a velocidade que esse solo atinge que esse vaso atinge o solo, tá? Vovô ateu, velocidade final você não tem. Velocidade inicial, professor, por que é 10? Gravidade, né? Lembra que ele cai, ele parte dessa velocidade inicial. Opa, desculpa, esqueci uma coisa. A velocidade inicial é 0, né? Tá? Ele soltou esse vaso, velocidade inicial não tem nenhuma. Só que qual que é a gravidade? Como eu cancelei, vou pegar a gravidade vezes o tempo, certo? 10 vezes 3,5 dá 35 metros por segundo a velocidade que ele chega no solo. Então, de novo, velocidade inicial eu não tenho porque eu liberei ele lá de cima, tá? Gravidade é 10, certo? Então, eu vou usar a gravidade na aceleração, porque é uma queda livre. Beleza? Então, achei a velocidade. Qual que é a altura da queda? Você pode usar aquela forma de altura de queda, que eu já mostrei para vocês ali atrás, ou você pode simplesmente jogar no sorvetão, que dá na mesma, tá? Vai ser igualzinho. Então, se você jogar naquela fórmula, você vai pegar que é a gravidade, porque a velocidade inicial vai cancelar, gravidade sobre 2, que é a aceleração, vezes 3,5 ao quadrado. Isso vai dar 61,25 metros, resposta B. Fechou, gente? Eu tô fazendo tudo com touch aqui, ó. Tô ninja. Vamos lá. Esse aqui eu queria comentar, que é o exercício 5. Ele tem um textão aqui, tudo bem, mas o que você tem que achar dentro desse texto? O tempo de subida, tá? Você pode também usar aquela forma de tempo direto, ou você já pode usar o vovô ateu, beleza? Lembrando que é menos, porque está subindo, tá? Aí, menos para cima. Como ele chega lá em cima, ó, tempo de subida, você disparou com alguma velocidade. Lá em cima que vai ser 0. Porque ele vai parar em algum ponto, aí ele para a velocidade 0, igual está aqui, velocidade final. Velocidade inicial nesse caso é 30, menos aceleração, 10 vezes o tempo que você vai descobrir. Calculando vai dar 3 segundos. Beleza? Tempo do voo do projétil, fácil. Tempo de subida mais tempo de queda. Nesse caso, você vai ser 6 segundos, né? Porque ele demorou 3 segundos para subir, 3 segundos para cair. 6 segundos. E a aceleração, professor? Você pode jogar no sorvetão, tá? Porque a aceleração, você vai descobrir a aceleração que foi disparada, não da gravidade nesse caso, tá? Você vai substituir tudo normalmente. O espaço que ele fala do exercício 18, tá? Você vai separar aqui, tá bom? Você vai pegar o tempo 6 ao quadrado, aceleração sobre 2, você vai achar o espaço. Lembrando que a velocidade inicial, nesse caso, como ele disparou, é 0, tá? Então a aceleração ela vai ser maior do que 12 metros por segundo. Beleza, gente? Tranquilo, não tem erro. Então é só pegar os valores, ó. Você viu que aqui tem 216 metros, por isso que esse 216 está aqui, tá? Você vai achar a relação dele e vai pegar 18A, beleza? Por que 18? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, tá? 36 dividido por 2 é 18, beleza? Então vai ficar 18A maior do que 216, aceleração maior do que 12. Tranquilo, gente? Ficou de novo uma aula extensa, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Essa é a nosso módulo de tarefa. Eu acho que eu esqueci de trocar aqui, gente. Desculpa. Tarefa de vocês é os 2 módulos que eu fiz, tá bom? É que eu usei de outra aula para fazer essa. Nossa, gente, eu tô ficando doido. Tô fazendo muita aula. Tô trabalhando bem mais do que eu trabalhava presencial, mas não tem problema. Faço isso com o maior coração do mundo. Dúvidas? Pode me chamar no WhatsApp. Marque aí no Instagram, #vou estudar em casa e me marque lá. Um beijo e eu fui.